Bem-vindos, exploradores de mistérios, ao canal Enigmas do Brasil. Hoje, vamos mergulhar fundo numa história que mistura coragem, resistência e tragédia. Vamos falar dos Goitacá, um povo indígena que, por séculos, foi considerado a tribo mais temida do Brasil colonial. Preparem-se porque essa jornada vai nos levar aos pântanos do Rio de Janeiro, onde guerreiros lendários desafiaram os colonizadores e deixaram um legado envolto em enigmas. Então pegue seu café, ajuste os fones e venha comigo desvendar os segredos dos Goitacá. Imagine o Brasil do século XVI, o litoral coberto por florestas densas, rios sinuosos e pântanos traiçoeiros. Agora visualize um povo que parecia mais parte da natureza do que humano. Altos, fortes, com corpos esculpidos pela vida selvagem. Eles nadavam como peixes, caçavam como predadores e lutavam como se a própria floresta os protegesse. Esses eram os Goitacá, também conhecidos como Goitacazes, um nome que ecoava terror nos corações dos portugueses e até de outras tribos indígenas. Mas por que eles eram tão temidos? O que fazia esse povo ser tão diferente? Os Goitacá viviam numa região que hoje abrange o norte do Rio de Janeiro e o sul do Espírito Santo, com o coração de seu território em torno do rio Paraíba do Sul. Diferentemente dos Tupi, que dominavam o litoral e muitas vezes negociavam com os europeus, os Goitacá pertenciam ao grupo Tapuia, um povo mais arredio, que rejeitava qualquer tentativa de aproximação. Eles não queriam alianças, não queriam catequização e definitivamente não queriam invasores em suas terras. E, meu amigo, eles sabiam como defender o que era deles. Vamos pintar o cenário. Aldeias construídas sobre palafitas, erguidas no meio de pântanos e lagoas. Casas flutuantes quase impossíveis de alcançar. Os Goitacá eram mestres em viver onde ninguém mais conseguia. Se um inimigo se aproximava, eles simplesmente mergulhavam nos rios, escondiam-se nas águas ou atacavam de surpresa. Cronistas da época, como o francês André Tevet, descreviam esses indígenas como mais aquáticos que terrestres. Eles nadavam tão bem que havia histórias de Goitacá caçando tubarões com as próprias mãos. Sim, você ouviu direito. Tubarões. E não para por aí. Diziam que os Goitacá perseguiam cervos na mata sem usar armas, apenas com a força do corpo. Era como se a natureza tivesse dado a eles habilidades sobre-humanas. Mas não era só a força física que os tornava temidos. Os Goitacá eram guerreiros implacáveis. Suas armas? Arcos longos, flechas com pontas envenenadas e uma coragem que parecia não ter limites. Eles atacavam as fazendas dos portugueses na calada da noite, incendiando telhados de palha com flechas flamejantes. Eram tão eficazes que os colonos viviam em pânico constante. Até outras tribos, como os Tamoio e os Tupinambá, evitavam cruzar o caminho dos Goitacá. E havia um detalhe que chocava ainda mais os europeus: os rituais de antropofagia. Sim, os Goitacá praticavam o que chamamos de antropofagia ritualística. Não era canibalismo por fome, como algumas histórias exageradas sugeriam, mas um costume cultural. Eles consumiam partes de inimigos derrotados, acreditando que isso transferia a força e a coragem do adversário para o guerreiro. Cronistas como Jean Delery, outro francês que passou pelo Brasil, escreveram que os Goitacá comiam a carne quase crua, o que deixava os europeus horrorizados. Mas antes de julgar, é importante entender. Essa prática era comum em várias culturas indígenas da época, como forma de honrar ou absorver o espírito do inimigo. Ainda assim, essas histórias alimentaram lendas que pintavam os Goitacá como monstros selvagens, algo que os portugueses usaram para justificar o que viria depois. Por que, se os Goitacá eram tão poderosos, como eles desapareceram? Essa é a parte mais sombria da história. No final do século XVIII, os colonizadores decidiram que aquelas terras férteis, perfeitas para plantações de cana-de-açúcar, não podiam continuar nas mãos de um povo que se recusava a se submeter, mas derrotar os Goitacá em combate era quase impossível. Então os portugueses usaram uma arma covarde: a guerra biológica. Eles espalharam roupas infectadas com varíola perto das aldeias Goitacá. O resultado foi devastador.
Em poucos meses, uma epidemia dizimou milhares de indígenas. Estima-se que cerca de 12.000 Goitacá morreram, num dos episódios mais cruéis da nossa história. Foi um genocídio planejado que abriu caminho para a ocupação da região. Hoje, a cidade de Campos dos Goitacazes, no Rio de Janeiro, carrega o nome desse povo, como uma lembrança do que foi perdido. Mas será que os Goitacá realmente desapareceram por completo? Há quem diga que alguns sobreviveram, misturando-se com outros grupos como os Puris, ou migrando para áreas remotas de Minas Gerais. Em algumas comunidades locais ainda se fala de tradições que podem ter raízes Goitacá. E claro, a cultura deles inspirou obras como O Guarani, de José de Alencar, onde o herói Peri, acredite ou não, é descrito como um Goitacá, apesar do título do livro. Agora vamos refletir. Quem eram os verdadeiros selvagens nessa história? Um povo que defendia suas terras e sua liberdade com unhas e dentes? Ou os invasores que usaram doenças e violência para apagá-los? A história dos Goitacá é um lembrete de que o Brasil que conhecemos foi construído sobre a resistência e o sacrifício de muitos povos. E talvez o maior enigma seja como honrar essa memória hoje. E aí, o que achou dessa história? Será que os Goitacá eram mesmo os guerreiros invencíveis das lendas? Ou será que as histórias foram exageradas pelos colonizadores? Deixe sua opinião nos comentários. E se quiser saber mais sobre outros povos indígenas ou mistérios do Brasil, é só pedir. Não esqueça de curtir, se inscrever e ativar o sininho para não perder nenhum vídeo. Até a próxima, exploradores, e que os enigmas do Brasil continuem nos inspirando.